Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou fazendo esse vídeo prosseguindo na série do tema, acerca do dízimo. No primeiro vídeo que eu fiz intitulado como A Análise do Dízimo, eu expus o texto clássico de Malaquias 3 e expus também Gênesis 14 e Gênesis 28, que Gênesis, para quem não sabe, tá? Aqui na Bíblia Sagrada, é o primeiro livro da Bíblia. E esses textos de Gênesis 14 e 28, eles são muito utilizados pelos defensores do dízimo para alegar que o dízimo não é algo somente da lei, que ele existia antes da lei, tá? Então, naquele vídeo ele tem algumas refutações acerca desse, através de uma análise racional, as devidas refutações sobre esse tema, tá? E lá também eu expus que eu iria estar fazendo um vídeo acerca do dízimo na lei, uma análise sobre o dízimo na lei. Tá? Então, como podemos observar aqui no título, o dízimo na lei, eu expus aqui uma figurinha aqui do nosso querido Seu Madruga. E eu particularmente sou super fã da série Chaves, Chapolin, né? E eu expus aqui um meme, né? Uma montagem aqui do Seu Madruga, né? O ator Ramon Valdez. Se eu não me engano, o nome dele é Ramon Valdez. Se eu estiver errado, me corrijam depois aí nos comentários, quem assistiu o vídeo, enfim. Que diz assim, né? Você ainda não entendeu que dízimo era uma prática judaica e não cristã? O dízimo era alimento e não 10% do seu salário mensal. Então, ou seja, originalmente, tá? Se o cristão segue apenas a Cristo ou primordialmente a Cristo, o dízimo ele não deve ser algo de suma importância, tá? Ele não deve ser um sacramento, algo que deve ser impostamente praticado e quem não praticar está errado, vai para o inferno, é ladrão, tem que ser, enfim, tirado do corpo da igreja, não, tá? O dízimo, de forma alguma, ele é algo cristão, ele é algo que ele é sim bíblico, ele está na Bíblia, e através dessa série de vídeos que eu estou fazendo acerca do dízimo, estou expondo a real essência do dízimo perante a Bíblia e como ajudar algumas pessoas que têm dúvidas acerca do dízimo, como enxergar o dízimo sem peso, sem conceitos religiosos e dogmáticos deturpados principalmente pelos pastores pentecostais e neopentecostais acerca da prática do dízimo. Como iremos nesse vídeo analisar o dízimo através da lei, eu trouxe aqui primeiramente o texto de Levítico 27, que ele trata acerca da conceituação do dízimo como fruto da terra para os levitas. Então, ou seja, quem não conhece a história do povo de Israel, o povo de Israel foi uma nação que foi dividida obviamente, né, foi instituída a nação bem depois de Moisés, isso é certo. Mas ela era dividida por 12 tribos, tá? Cada tribo era constituída do nome de um filho de Jacó, certo? E a tribo de Levi, ela, diferente das outras, ela não tinha herança na terra, ok? E então o dízimo ele foi instituído para quê? Foi algo que foi instituído para quem crê na Bíblia como uma obra divina inspirada, assim como na Torá, foi instituído por Deus. Podemos dizer, dentro dessa linguagem de que a lei ela foi instituída por Deus, então o dízimo na lei de Moisés ela foi instituída por Deus, tá? Justamente para não desamparar quem fazia os serviços sacerdotais, os serviços de Deus, tá? Tabernáculo, sacrifício, enfim, e cuidar da parte de sacerdócio, tá? Lembrando que o sacerdócio dentro da Bíblia cristã, para quem diz que a Bíblia é completa, tudo que o cristão precisa está na Bíblia, o sacerdócio ele só foi instituído a partir do livro de Êxodo, do Levítico em diante. Então, utilizar Melquisedeque como argumento de sacerdócio na Bíblia não pode ser válido. Por quê? Porque o sacerdócio na Bíblia ele só é instituído a partir de Moisés, tá? Então, vou aqui fazer a leitura do texto de forma breve. Quem quiser acompanhar na Bíblia, tá? Eu vou estar lendo pela ACF, Almeida Corrigida Fiel, certo? E quem quiser estar fazendo a leitura por outra versão, fique à vontade. Então, em Levítico 27,
Do 30 ao 34 diz o seguinte: também todas as dízimas do campo, da semente do campo e do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. 31. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre o bom e o mal, nem o trocará. Mas se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo, não serão resgatados. E estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Ou seja, aqui o texto de Levítico 27, ele expõe o que é o dízimo na lei, tá? Eu vou estar lendo também outras passagens. Então podemos observar aqui que o dízimo ele era retirado do gado, ou seja, dos animais, certo? Rebanho, tá? Rebanho, de repente, de ovelha, de cabra, enfim, as criações de animais que o povo hebreu possuía, certo? E também tinha aqui no verso 31, expõe também acerca de que se alguém entregasse o dízimo e quisesse resgatar, seria acrescentado a quinta parte sobre aquele valor, tá? Mas aqui não vem ao caso ser estudado porque, enfim, jamais nenhum pastor vai falar sobre isso, então não há necessidade de se aprofundar nisso. Eu expus aqui mais uma imagem, tá? Dizendo o seguinte: dízimo, alimento para os órfãos, viúvas, viajantes e levitas, que cuidava do tabernáculo. Somente os levitas poderiam recolher os dízimos, isso na época da lei de Moisés. Hoje, a graça de Jesus, não há a lei mosaica, tá? Ou seja, aquele velho argumento que eu expus no vídeo anterior sobre o dízimo, né? Da lei e da graça. Não, eu não dou, o dízimo não deve ser entregue porque o dízimo ele é algo da lei. A lei é maldita, a lei não salva, a gente está na graça, e na graça somos dispensados do dízimo. Não, a lei não é maldita, graça é algo criado, tá? Criado pelo apóstolo Pedro, em Atos 15, e divulgado por Paulo nas suas epístolas. Se você lê os evangelhos e você se baseia nos evangelhos, você vai entender que graça é um favor de Deus para um milagre, para algum feito da obra ministerial de Cristo, tá? De Jesus Cristo. Não tem nada a ver somente relação direta com salvação, tá? Aliás, nem dentro dos evangelhos não é suscitado, mas a gente vai tratar isso em outro vídeo. Então, ou seja, aqui em Números 18, vou fazer uma leitura aqui, são só 3 versos, mais uma vez também pela CF, tá? Almeida Corrigida Fiel, diz o seguinte: porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tendo dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. 25. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: também falarás aos levitas e lhes dirá: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, quando eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Esse texto aqui de de Números 18, ele também é muito utilizado quando o pastor quer pedir 20%. Ou seja, dízimo, como vimos no vídeo anterior, ele teoricamente, na prática, deveria ser 10% de algo. Só que aqui, nesse verso 26 de Números 18, é utilizado para pastor que quer pedir além desses 10%, dobrar o dízimo. E aí eles vêm com aquela história do devorador, eles vêm com a história de que Deus abrirá em dobro a janela dos céus, e que no texto de Malaquias 3 fala acerca da chuva para a plantação do povo de Israel. Os pastores, eles com a farsa da espiritualização do texto, eles falam que essas bênçãos, tá? É o carro, um carro novo, é uma casa, é a geladeira farta, a sua despensa cheia de comida, certo? Enfim, que você no seu emprego, você vai ser patrão, que você vai dominar o mundo. Enfim, eles, para pegar o crente pela ganância, porque a maioria, boa parte dos crentes que estão nas igrejas, principalmente em igrejas que pregam teologia da prosperidade, são crentes gananciosos. Então, ou seja, já que as pessoas elas são gananciosas, os pastores utilizam a ganância para explorá-las, tá? Então, ou seja, isso daqui não é um texto universal. Tanto o texto de Levítico 19, tá? Ele é um texto
temporal e local. Observamos aqui no último versículo que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Tá? Não é para os filhos do Brasil, em São Paulo, em Mato Grosso, no Amazonas, no Acre, no Rio Grande do Sul. Não. Tá? Os filhos de Israel no Monte Sinai. Certo? Ok. Abordamos um pouco acerca do texto de Números 18. Agora eu quero aqui pôr o principal, para o que é o texto que nenhum pastor, você vai chegar numa igreja que prega o dízimo como algo obrigatório, como algo que todo cristão que é temente a Deus, que tem parte, tem vida com Jesus, tem que entregar. Deuteronômio 18, 14, do 22 ao 29. Esse texto é proibido nessas igrejas. Nunca nenhum pastor que prega o dízimo a fundo, ele vai abordar Deuteronômio 14. Certo? Vamos entender aqui, o Deuteronômio 14 é o melhor texto dentro da Bíblia Sagrada. Vou até pegar aqui a Bíblia. Dentro aqui das Sagradas Escrituras, como diz alguns crentes. Fala direitinho sobre o que é o dízimo, quando que ele deveria ser entregue, se ele poderia ser trocado, tá? E aí que também aproveitar esse texto para falar assim, não, esse texto ele vai refutar um argumento também muito utilizado pelos defensores do dízimo como algo obrigatório, tá? Como eu expus no final do outro vídeo, eu não sou contra o dízimo, eu só acho que é o seguinte, tenho certeza que quem prega o dízimo, eu entendo que a sua igreja tem despesas, tá? Eu entendo que mesmo você falando que a sua igreja é a casa de Deus, ela precisa de dinheiro fabricado pelo ser humano, certo? Para se manter aberta, se manter ali com as portas para receber os seus membros. Na Bíblia, tem pastor que quando ele defende o dízimo, ele fala, não, eu tenho ciência que o dízimo, na Bíblia ele era dinheiro, ele era alimento, tá? Só que hoje em dia mudou, o dízimo é dinheiro, porque naquele tempo não existia dinheiro. Vamos fazer aqui a leitura de Deuteronômio 14, tá? Mais uma vez aqui, Deuteronômio 14, do 22 ao 29. Diz o seguinte: certamente darás o dízimo de todo o fruto da tua semente. A sua semente. Que cada ano se recolher do campo. Verso 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, ou seja, aonde se instalaria um tabernáculo, naquele tempo ainda no período de Moisés, 1500, 1400 anos antes de Cristo, não existia ainda templo, tá? O templo ele só vai ser construído, se iniciar as obras lá depois no período de Davi para Salomão, e Salomão que conclui o primeiro templo de Israel. Aqui, no período de Moisés, eram tabernáculos, ou seja, locais que fazia a habitação ali do Espírito de Deus, que se oferecia, onde os levitas, no caso, né, esse grupo separado dentro do povo hebreu, eles trabalhavam no tabernáculo, entendeu? Então todos os serviços sacerdotais, sacrifícios, apresentação de orações, administração desse dízimo, desse alimento recolhido, ele era feito, administrado, realizado dentro dos tabernáculos, que era onde Deus escolhia, né, habitar o seu nome, certo? Prosseguindo aqui a leitura do verso 23, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Verso 24, e quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, verso 25, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Eu vou voltar aqui no verso 23, que mais uma vez fala do que era separado o dízimo. Era separado do grão, certo? Podia ser uma ervilha, feijão, milho. Milho não, que milho é uma coisa inventada aqui na América, né? Mas pela fé, como diz alguns crentes, vamos supor que lá existia milho, certo? Era separado o mosto, né, do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, tá? Aí, se o cidadão hebreu que produzisse isso, morasse num local que fosse longe demais,
ele carregar todo esse dízimo até o tabernáculo, o local, no caso, que Deus escolheu fazer habitar o seu nome, então, como que ele vai ter que fazer? Aqui o verso 25 dá a resposta. Então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Certo? Ou seja, já existia dinheiro. E talvez na versão da sua Bíblia, que eu estou lendo pela ACF, ao meio da Corrigida Fiel. De repente, na sua Bíblia pode estar prata. Tá? Naquele tempo não existia dinheiro em cédula, em espécie, mas existia moedas de prata. Já existia. Moeda de prata é uma... Só que a gente está tratando de um texto de 3.500, 3.400 anos atrás. A moeda de prata acho que foi criada bem antes de mais de 4, até mesmo 5 mil anos, certo? Então, dinheiro já existia sim. Tá? Se o seu pastor falar para você que o dízimo ele era alimento na Bíblia porque não existia dinheiro naquela época, o verso 25 do capítulo 14 de Deuteronômio refuta o seu pastor. Tá? Ou seja, o seu pastor está mentindo para você. Ou das duas, uma, ou ele está mentindo ou ele é ignorante, tá? Então, se o pastor é ignorante, ele tem que estudar para poder passar algo consistente e palpável para as suas ovelhinhas. Verso 26. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma. Então, ou seja, a pessoa mora longe. Ela não pode ir lá, ela separa o seu dízimo, certo? E chegou o momento de levar esse dízimo ao tabernáculo, que no caso aqui nesse texto, nesse contexto, ele era a cada ano, né, que se recolher, ou seja, ele separou todo aquele dízimo, muitos alimentos, tem lá animal para levar e não tem como carregar, ele vai pegar, vai trocar toda aquela mercadoria, os animais, o cereal, tudo que foi separado, ele vai trocar por dinheiro, e aí por aquele dinheiro dará tudo que ele desejar. Aqui a palavra alma, tá? Aqui na ACF está alma, em outras versões pode estar o que o seu desejo, o seu ego. Na verdade, aqui o texto alma que está sendo traduzida por desejo, ego, a própria pessoa, tá? Os desejos dela. Pode se trocar por vacas, por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo que te pedir a tua alma, ou seja, o que a pessoa ansiar. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te, tu e tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos tirará todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte, aqui entre parênteses, tá? Quando você vê um texto em parênteses, é uma explicação do escriba, tá? A pessoa que escreveu o texto. É uma observação é um bem breve comentário para se ajudar na compreensão do texto, tá? Então virá o levita. O levita, quem que é o levita? Aquele que fazia parte da tribo de Levi, dentro das 12 tribos de Israel, que tinha por função e obrigação os serviços sacerdotais. Então eles não tinham parte na terra aqui, ó, não tem parte nem herança, pois nem parte nem herança tem contigo. Diferente de outras tribos que tinham parte nas heranças, que poderiam trabalhar em serviços que não fossem serviços sacerdotais ou serviços para o Senhor, né, para Deus, aqui no caso aqui o Deus de Moisés, o Deus do povo hebreu, e o estrangeiro e o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Aqui eu coloquei um meme do Chapolin aqui, que diz o seguinte: o pastor nunca te falou que dízimo era alimento e era anual e não mensal, né? Imagino que ele também não tenha falado que dízimo não é prática cristã e nem judaica. Então, ou seja, meus amados, você que está assistindo esse vídeo, vou até deixar aqui na figura do Chapolin, não, peraí. Eu expliquei o que era levita. Então, esse alimento, o que era produzido, os grãos, a colheita, o azeite, a carne da vaca, né, as ovelhas, o boi, ele não podendo ser, pelo fato de determinada pessoa ali da tribo de Judá, de Simeão, de Zebulon, morasse longe do tabernáculo, então ele ia pegar e trocar todo aquele dízimo que ele ajuntou ao decorrer do ano, trocar em dinheiro, certo?
e ele poderia comprar o que ele quiser. Aqui, inclusive nesse texto, podemos utilizar aqui, ó, a base para fazer o consumo de álcool, e por vinho e por bebida, e por tudo que te pedir a tua alma, e come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e tua casa. Então, ou seja, em algumas versões vão estar que pode fazer festa. O vinho aqui, a bebida forte, ela pode ser traduzida por cerveja, por cachaça, por conhaque, por uísque. Entenda da forma que você achar que deve ser entendido. Tá? Então, isso aqui você nunca vai ver um pastor pentecostal, um pastor neopentecostal, principalmente esses pastores das igrejas grandes da televisão, tá? Que você liga a televisão e você vê lá, eles listando problemas pessoais e te chamando você para ir lá na denominação dele para resolver os seus problemas pessoais. Quando você chegar lá, a primeira coisa que ele vai falar é acerca do dízimo. Eles já abrem o culto abordando o dízimo. Eles calcam a doutrina do dízimo de uma maneira tão forte na cabeça das pessoas que estão ali dentro, porque as pessoas que estão ali dentro, desculpa se você faz parte desse sistema, são pessoas ignorantes disso aqui, ó, da Bíblia, certo? Eles utilizam a Bíblia de forma deturpada e distorcida, utilizam alguns textos isolados fora do contexto para poder manipular, tá, as pessoas de acordo com o seu interesse. E qual que é o interesse deles? É que as pessoas defendam eles como algo, a pregação, a doutrinação deles como uma verdade absoluta e também compensação raspar o bolso da pessoa, raspar a conta bancária da pessoa. Então o dízimo, ele é a galinha dos ovos de ouro dessas igrejas, certo? Então, eles vão utilizar o que? Muito texto de Malaquias 3, que é o texto-chave, tá? É o texto-chave. Você pode observar, se você faz parte de uma denominação que prega o dízimo como uma obrigação para os dias de hoje, você pode observar que o seu pastor vai utilizar o texto de Malaquias 3. Ele nunca vai fazer uma leitura do que era o dízimo na lei. Principalmente o texto aqui, ó, de Deuteronômio 14. Esse texto é polêmico. Esse texto aqui, qualquer pessoa que estudar ele a fundo, fazer um paralelo, tá? Eu li aqui pela CF, faça uma leitura também pela King James, faça uma leitura também pela ARA, Almeida Revista Atualizada, pega uma Bíblia Católica e leia, pega uma NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, faça a leitura desse texto, pegue uma NVI, Nova Versão Internacional, faça a leitura desse texto, procure estudar, tá? Eu não estou aqui falando para vocês que você tem que me seguir, de forma alguma. Eu estou aqui, assim como um dia eu estava nesse sistema e quando eu comecei a questionar, eu abri meus olhos, eu precisei de um apoio de ajuda para esclarecimento da verdade, eu estou fazendo hoje aqui. Porque eu tenho certeza que, através do advento da internet, com o ciclo de informações, as pessoas elas vão estar despertando pouco a pouco. E elas precisam de ajuda, elas precisam de pessoas que mostrem para elas a verdade. Tá? A verdade. Tá? Não a mentira, não as ilusões. Porque de ilusão e de mentira, as igrejas e os pastores estão cheios. E tem pessoas que cansam disso, como o meu caso, certo? Então esse texto aqui, ó, o pastor que fala para você que dízimo, na Bíblia, ele vai concordar que dízimo é alimento, mas naquele tempo não tinha dinheiro, Deuteronômio 14 refuta ele, ó, aqui, ó. Texto de Deuteronômio aqui, ó, dinheiro, mais uma vez aqui, dinheiro, ou prata, tá? De repente na sua versão pode estar como prata, certo? Aqui, ó, o pastor fala para você assim, não, quando você recebe, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que pegar 10% da sua renda, do seu salário, ou de você faz, de repente, ser autônomo, você faz serviços esporádicos, 10% você tem que separar para Deus e não pode tocar naquele dinheiro, porque é a parte de Deus, como se Deus dependesse do seu dinheiro. Tá? Suponhamos aí que Deus realmente exista, um ser todo poderoso, todo grandioso, criou a terra, criou a vida, criou a natureza, criou o mar, criou o universo, o sol, criou os planetas, criou a vida, criou até as bactérias, os micro-organismos. Ele precisa de 10% da sua renda. 10% da sua renda é dele. Ah, para, velho. Vai contar mentira para outro. Entendeu? Isso daí é a história da carochinha. Isso daí eles querem ludibriar, desafiar o bom senso das pessoas. E devido a falta de conhecimento, a ignorância de muitas pessoas, eles usam e abusam em nome de Deus em cima dessas pessoas, certo? Então estamos aqui esclarecendo a verdade perante a Bíblia Sagrada, certo? A Bíblia, ao que é dito como palavra de Deus,
E fazendo uma análise racional e cética imparcial, observamos que as mentiras que é pregado nas igrejas comparado com o que a Bíblia fala, certo? No próximo vídeo eu vou estar tratando acerca dos demônios devoradores, certo? Cortador, mediador, destruidor, de onde os pastores tiram essa base, e também falar sobre o dízimo no Novo Testamento, certo? Paz a todos, e se inscreva no canal, dá um joinha se você gostou. Se você não gostou, pode negativar. Se tiver crítica, se tiver uma sugestão ou um elogio, enfim, ou sugestão de temas, pode estar expondo nos comentários. Muito obrigado pela atenção, paz a todos.